Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Bom, estamos chegando aí ao final de semana, né? E hoje, nosso último dia de leitura, lembrando que é de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, tem uma mensagem nova para você aqui, tá bom? Hoje nós vamos continuar falando do tema que nós falamos ontem das autoridades. Nós terminamos a leitura de ontem falando sobre falamos da autoridade, da submissão às autoridades, que nos coloca num lugar de proteção. Falamos de Romanos 12, Romanos 13, perdão, quando o apóstolo Paulo orienta os cristãos a se submeterem às autoridades, falando que essas autoridades são as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, ou seja, da igreja, autoridades também da família, né, familiares e sociais também, né, todo esse tipo de autoridade, e que a Bíblia tem ali dentro das escrituras uma orientação, claro, para cada uma dessas autoridades. Existem ali orientações para essa submissão, tá? Bom, e terminamos com o assunto e as autoridades que são más, elas também são instituídas por Deus, né? Nós falamos disso ontem. Mas antes da gente fazer a leitura de hoje, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilha essa mensagem com muitas pessoas e também deixa o seu like aí, tá bom? A leitura de hoje, ela vai estar lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 17. Olha só. Porque a escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha só o que diz a palavra de Deus. Quem foi Faraó? Quem foi esse Faraó que o Senhor está dizendo aqui que ele foi quem levantou? Deus, ele está dizendo, foi eu que te levantei. Olha só, quem foi esse homem? Esse Faraó aqui, querido, foram vários, né? Mas é aquele que oprimiu o povo de Deus. É aquele que assassinou várias crianças inocentes. Muitas, talvez milhares de crianças inocentes morreram por culpa de um homem cruel. Um homem que era cruel. Mas olha o que o Senhor está dizendo: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Tá? Então até mesmo aquelas autoridades que são terríveis, também são autoridades que Deus levantou, como está escrito lá em Romanos. Você vê que isso aqui está de acordo com Romanos 13, que Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus. Quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o próprio Deus. Olha só. Então, querido, isso aqui comprova o que a palavra está dizendo, tá? Toda autoridade é constituída por Deus. E você vê nessa história aqui que Deus levantou, né, a Faraó, e Deus já havia mostrado para Abraão lá atrás que isso aconteceria, que o povo, a nação que Deus estava formando, ficaria debaixo dessa autoridade desse homem mau. Talvez você vai argumentar assim, bom, mas é porque o povo fez o que era errado, porque o povo pecou contra Deus. Mas será que foi apenas isso? Ou havia um propósito de Deus ali? Eu vou dizer para você, havia um propósito de Deus ali. Não foi por causa do erro deles, tá? Então nós precisamos entender isso. Há um propósito maior de Deus em tudo que nós vivemos. Sabe qual que é o nosso problema? Nosso maior problema é que nós abraçamos um evangelho em que parece que assim, tudo que Deus quer é fazer você feliz. É fazer você feliz, é melhorar a sua vida, é te dar uma vida boa. Mas não é isso não é bem assim. Há um propósito maior de Deus, que é a redenção, que é a redenção do ser humano, do homem. E muitas vezes o nosso conforto vai ser tirado e não dado. Mas nós abraçamos um evangelho onde a prioridade é o seu conforto. Você tem que estar bem. O milagre tem que estar ruim, é porque alguma coisa está errada na sua vida. E não é assim, querido. Tá
tudo errado. Ei, está tudo errado. Não é assim. Não, o evangelho, querido, não é um Deus a serviço do homem. Não. É um homem que tem que estar disposto a servir a Deus. Tá? E servir a Deus é obedecê-lo na sua palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, porque foi esse entendimento que sustentou os homens de Deus do passado. Por exemplo, José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos ali para o Egito. Foi assim que o povo foi para o Egito, através de José. José, com toda a sabedoria ali, ele revelou o sonho a Faraó e se tornou o maior homem lá do Egito na sua época. Mas por quantas coisas José passou, hein? José foi vendido como escravo, depois foi acusado injustamente de ter violado a mulher do seu patrão, quando era o contrário. Foi para a cadeia, passou 13 anos lá, sofreu. A Bíblia descreve lá em Salmo 105, versos 16 ao 19, descreve o sofrimento dele. Diz assim, ó, ele, Deus no caso, mandou vir fome sobre a terra. Salmo 105, verso 6, ó. Ele, quer dizer, Deus mandou vir fome sobre a terra. Deus mandou vir fome, olha só, Deus. E destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes. José foi acorrentado, seus pés foram machucados ali com aquelas correntes, e com ferros prenderam-lhe o seu pescoço, os pés e o pescoço presos, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Poxa, mas Deus não é bom? Então por que alguém justo como José estava sofrendo? Você percebe o que eu acabei de dizer aqui agora? O problema é que nós abraçamos um evangelho que parece que assim, o centro é o homem. E o centro da atenção não é o homem, o centro é Deus. Não é Deus a serviço do homem. Somos nós, homens, que temos que estar dispostos para servir a Deus nos seus propósitos. E um propósito é esse: a submissão à autoridade. Tá? Bom, e José tinha esse entendimento. Mesmo diante de todo esse sofrimento, de toda essa dor que ele passou, e não foi pouca dor, mas ele já tinha esse entendimento. Se você vai, por exemplo, para Gênesis 45, verso 4 ao 8, quando ele se revela aos seus irmãos, que o venderam como escravo, e ele tinha ali a oportunidade de se vingar deles. Mas olha o que ele diz, olha, eu sou José, quando ele se revela aos seus irmãos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só, Deus, ele tem um entendimento que não foram os irmãos, foi Deus quem enviou eles. Mas é para sofrer, você vê, foi o que sustentou ele. Essa consciência, foi Deus que me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. O problema é que a gente aprendeu a atribuir a Deus o que acontece de bom, ao diabo o que acontece de ruim. E aqui o José, ele tem o entendimento de que até aquilo que era ruim foi o próprio Deus quem permitiu ou quem programou para que houvesse um propósito maior, a preservação da descendência do povo de Deus. Tá? Eu costumo dizer uma coisa, e com isso eu vou terminar aqui a nossa leitura, né? Costumo dizer o seguinte: muitas vezes nós estamos com uma doença, uma dor, por exemplo, uma dor de cabeça, uma doença na cabeça, por exemplo. E aí você vai ao médico, você tem que tomar uma injeção, que normalmente ou é no braço ou é na bunda, não é assim? Quer dizer,
uma parte do corpo sente a dor da injeção para que outra parte seja curada. Talvez se o bumbum pudesse falar, ou o braço pudesse falar, ele falaria assim, bom, por que eu tenho que levar a agulhada se não sou eu que estou sentindo a dor? Você está entendendo? Então, mas não acontece isso. Então, querido, muitas vezes nós vamos levar a agulhada para que outro seja curado. Foi o que aconteceu, quem levou a agulhada foi o José, para que houvesse um propósito maior de preservação. Então, às vezes, você é alguém que sofreu algum tipo de agressão, tem sofrido situações ou sofreu na sua vida, e o problema é que por você não ter o entendimento correto, você acaba culpando as pessoas, se revoltando, vivendo uma vida amargurada, sem entender que muitas vezes há um propósito de Deus ali, para maior, um propósito de Deus para o serviço dele, para engrandecer o nome dele, para exaltar o nome dele, enfim, muitas vezes nós não vamos entender completamente as coisas, mas nós devemos entender e ter a certeza que Deus é bom em todo o tempo. Tá bom? Tá bom? Então pense nisso que nós estamos falando, guarde isso no seu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente para que você possa ter o entendimento correto e viver de forma correta. Tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por mais um dia. Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. As lutas também nos fazem crescer em Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Eu oro, meu Deus, para que vidas sejam restauradas, famílias sejam restauradas. Eu oro a Ti nesse momento para que, meu Deus, aquele que está doente receba a cura, família seja curada, ou a vida financeira, em todas as áreas da vida dessa pessoa, a Tua mão vem agir para abençoar. Dá-nos uma jornada feliz nesse dia de hoje, um fim de semana abençoado, te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa esse copo com água também, Senhor, para libertação e cura de todos. Glória a Deus. Olha, um forte abraço, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira, tá? Um abraço, fica com Deus.